Oi, gente, eu sou a Vini Pezin, meus pronomes são ela, ele e elo, eu tenho 26 anos. Eu sou uma pessoa branca, não monogâmica, não binária, sexual, romântica e bissexual. Eu sou formado em psicologia e atuo como psicoterapeuta de pessoas LGBTQIA+. Eu também sou uma pessoa vegetariana e obcecada por música, leitura e exercício físico. Meu Insta é @psiquevinipezin. Me sigam lá. Meu conteúdo é inteiramente voltado para a saúde mental de pessoas LGBTQIA+. Antes de a gente responder a pergunta se pessoas LGBTQIA+, têm mais problemas mentais que a população geral, acho importante a gente entender de uma perspectiva histórica como a saúde mental dessas pessoas era vista. A gente tinha, tanto na psicologia como na medicina, a gente tinha então esse olhar para a saúde mental da pessoa LGBTQIA+, como algo que estava diretamente ligada com sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Um exemplo um pouco mais concreto aqui é, por exemplo, se eu sou uma pessoa gay e eu tenho depressão, o fato de eu ter depressão foi causada pelo fato de eu ser gay. Então tinha essa relação direta. E dentro da psicologia, quando a gente olha assim, a gente vê tentativas de mudança na orientação sexual. Isso principalmente nos anos 50 e 60. Justamente por vir dessa ideia de que o meu sofrimento emocional estava diretamente ligado com o fato de eu ser uma pessoa LGBTQIA+. Hoje, graças a Deus, assim, apesar da gente ter movimentos dentro da psicologia de pessoas mais conservadoras que continuam a defender a tal da cura gay, da mudança na orientação sexual e na identidade de gênero, mesmo sabendo que isso não funciona, a gente tem dados concretos sobre isso não funcionar e que, na verdade, a gente tem efeitos colaterais severos, como, por exemplo, a piora da saúde mental dessas pessoas submetidas a essas condições e também do aumento da ação suicida. Então, nesse contraposto, assim, a gente tem esse outro movimento que vem crescendo, que é a ideia de afirmar a identidade LGBT que é a mais dessas pessoas, no sentido de que elas abracem isso como parte delas, que de fato é parte delas, no sentido de autoaceitação e orgulho mesmo, sabe? E que essas também possam criar comunidades, conhecer pessoas parecidas e criar vínculos com elas. Essas são dois pressupostos importantes, assim, quando a gente fala de, hoje em dia, por essa perspectiva afirmativa, de se fazer intervenções, de se trabalhar com pessoas LGBTQIA+, na área da saúde. Essas ideias que eu acabei de mencionar, alguns pressupostos também, são parte da terapia afirmativa, que tem como base a ideia de que a sexualidade e a identidade humana é diversa por natureza. Enfim, depois dessa pequena contextualização, assim, eu quero voltar para a pergunta inicial, se pessoas LGBTQIA+, têm mais problemas mentais que a população geral. Eu acho importante, se tu não for uma pessoa LGBTQIA+, que tu tente se imaginar assim, vivendo em um lugar onde tu não é bem-vindo. E que em cada lugar, cada canto desse lugar, tem uma mensagem dizendo que tem algo errado com você, tem algo quebrado contigo. E imagina esse cenário e imagina vivendo nisso por um dia, uma semana, um ano. Aí agora tu imagina por 5 anos. E um pouco mais, 30, 50. Como é que vocês acham que passar 50 anos nesse lugar iria afetar, assim, vocês, sabe? E eu queria deixar isso, assim, aberto. Não é uma resposta, é só uma reflexão, assim, que eu queria fazer aqui no meio da coisa. Pessoas LGBTQIA+, vivem um mundo LGBTQIA+, fóbico.
Não é à toa que na reflexão que eu propus agora, eu dei exemplos de tu estar em um lugar onde você não é bem-vindo e que existem mensagens espalhadas de que você não é válido, de que você está quebrado, de que você precisa mudar. Eu não mencionei em momento algum algo voltado à violência física. E quando a gente pensa principalmente na comunidade trans, acho que isso fica muito evidente no Brasil, assim, né? Já que a gente tem dados exorbitantes, assim, de mortes de mulheres trans e travestis negras no Brasil. Existe uma coisa chamada teoria do estresse de minoria que explica exatamente essa relação do sofrimento mental em pessoas LGBTQIA+, por viver em situações estressantes do cotidiano ao longo da sua vida, sabe? E essas situações vão desde microagressões, que é tu invisibilizar essa pessoa, que é tu usar de forma, sei lá, em piadas, que é tu errar o nome social de uma pessoa, que é tu perguntar para alguém que é gay onde está a namorada, onde, né, quando é que ele vai apresentar a namorada, até situações de ordem física, como eu mencionei, de violência física, em que a gente tem agressões físicas e até morte, assim. Fazendo uma breve comparação por aquela perspectiva mais histórica de como a saúde mental de pessoas LGBTQIA+, estava diretamente relacionada com o fato dessa pessoa ser da comunidade LGBTQIA+. E agora, olhando por essa perspectiva da teoria do estresse de minoria, a gente vê essa evolução no sentido de que se a saúde mental de pessoas LGBTQIA+, se essa população tem um maior índice de sofrimento mental, de transtornos mentais, é justamente pelo fato dessas pessoas viverem em uma sociedade LGBTQIA+ fóbica, dessas pessoas viverem cotidianamente microagressões, até, né, discriminação e violência física. Eu mencionei o fato da gente ter dados alarmantes sobre a morte e a violência com mulheres trans e travestis negras no Brasil. E eu acho que isso é importante para a gente ter em mente de que cada letra incluída dentro da sigla, né, a sigla LGBTQIA+, vai ter sua própria experiência em lidar com a discriminação, com a violência, com a exclusão. Então, existem diferentes pesos e diferentes sofrimentos dentro dessa sigla. E eu acho importante a gente mencionar isso até para a gente ter uma ideia de que dentro da própria comunidade é muito comum a gente ver invalidações de outras identidades, né? Então, é a bissexualidade que é safadeza e que não existe, que é só uma fase. É a pansexualidade, que é você se atrair por bicicletas. É a não binariedade, que é uma invenção da internet. Então, a gente ter consciência de que essas coisas existem porque são culturais e que elas estão dentro da própria comunidade LGBT é importante porque a gente se una e desconstrua elas. E até para a gente entender que existem pesos diferentes. Uma coisa é tu sofrer homofobia dentro de casa e tu ser uma pessoa branca. Outra coisa é você ser uma pessoa negra e trans, feminina e tá na prostituição. Enfim, voltando assim para os trilhos, eu acho importante quando a gente pensa em estresse, teoria do estresse de minoria, da gente pensar também naquele ditado da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Dessa ideia de que existe sempre uma violência cotidiana, então a gente está sempre sendo exposto de forma cotidiana a seja microagressões ou coisas mais graves como violência física em si.
e de como essa coisa cotidiana, essa água batendo de forma repetida, o quanto isso reverbera, o quanto isso impacta a nossa vida, sabe? E quando eu propus essa reflexão no sentido de que pense um dia e a gente faz esse caminho até 50 anos, o quanto faz diferença essa água batendo nessa pedra em um dia e quando a gente olha para essa água batendo nessa pedra durante 50 anos, sabe? Como faz essa diferença? Qual é essa diferença, sabe? Nas cicatrizes, na forma da pedra, no buraco que foi feito nessa pedra, na profundidade. Tô indo aqui até com uma perspectiva, uma conversa bem filosófica, eu espero que tenha fazendo sentido assim para vocês. Para resumir então o que a gente conversou aqui, a gente tem dados sim de que existe um maior índice de sofrimento mental em pessoas LGBTQIA+, de forma geral, né, quando comparado com pessoas não LGBTQIA+. Esse sofrimento mental é explicado pelo fato dessas pessoas estarem expostas à constante discriminação, a constante estigma, violência física, verbal, basicamente por viver um mundo LGBTQIA+ fóbico. E aqui é muito importante que a gente não se esqueça também dos ismos da vida, né? Então é o racismo, o machismo e os outros tantos ismos assim, para que a gente não olhe para as pessoas como se elas fossem somente uma identidade. Quando a gente olha, a gente chama isso de perspectiva interseccional, que vem de olhar a pessoa como um todo, então a gente inclui olhar a identidade dela LGBTQIA+, olhar ela enquanto tendo uma identidade racial, gênero, olhar por essas outras perspectivas ajuda a gente a entender também por que pessoas LGBTQIA+, possuem um maior número, um maior índice de sofrimento mental que pessoas não LGBTQIA+. Bom, acho que é isso que temos para hoje, sim. Eu queria muito agradecer a Yuki pelo convite para poder estar aqui falando um pouquinho sobre saúde mental em pessoas LGBTQIA+, que é algo do meu trabalho e, além disso, algo da minha vivência e que eu amo muito falar sobre. Eu sei que devido à correria e o surto que tá 2021, assim, né, fora Bolsonaro, a gente não conseguiu fazer esse podcast em um formato de conversa, de uma ligação. Eu espero muito no futuro que isso aconteça e, enfim, estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que eu amo tanto e é tão importante para vocês. E é isso, um beijo para quem quiser e tchau!